Glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos, telespectadores do canal do YouTube João Batista Padem com a paz do Senhor Jesus. A você que já é nosso amigo, já é inscrito no canal, meu muito obrigado pela sua credibilidade, a sua confiança para com o nosso trabalho. E a você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, o meu nome é João Batista, eu sirvo ao Senhor na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério em Morrinhos, pastor-presidente Marcivon Lemes e sua esposa missionária Márcia Lemes. Pela misericórdia do Senhor, eu sirvo ao Senhor neste ministério como missionário. Tenho atuado neste ministério como missionário e estamos aí pelejando, fazendo a obra do Senhor, cumprindo a missão que Ele me incumbiu, que eu creio que é administrar a palavra por este meio, de comunicação, por esse veículo de comunicação que é o canal do YouTube, tanto o canal do YouTube como Facebook e Instagram, os quais o meu Facebook e Instagram vão estar na descrição desse vídeo. Também vai estar na descrição desse vídeo, você que é aqui de Morrinhos, o endereço do nosso ministério, os dias de culto e os horários, tá bom? Você que é de Morrinhos, querendo fazer uma visita, será muito bem-vindo. Nós temos ali homens de Deus, porteiros ali, vão vos acomodar, vocês vão se sentir muito bem, porque eu creio que primeiro o Espírito Santo vai acomodar vocês, depois nós, os homens. Queridos irmãos, vocês que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu joinha, compartilhe no status do WhatsApp, no story do Instagram, do Facebook, para que mais pessoas vejam e ouçam a palavra. Porque tem pessoas que quer e precisa ouvir a palavra de Deus. E você pode me ajudar fazendo isso, cooperando comigo, juntamente comigo, compartilhando a mensagem. Queridos, vai estar na descrição do vídeo também o link da nossa rádio, Rádio Web Padem. Você que quer ter uma rádio 100% cristã, 100% evangélica dentro do teu lar, vai estar também na descrição do vídeo. Meus irmãos, dito isto, também, pela misericórdia de Deus, sou casado, tenho uma esposa, mulher de Deus, que caminha com a gente aí, contribuindo, cooperando comigo no reino de Deus. Queridos, para quem já me conhece, sabe o intuito do canal, eu quero trazer aqui uma mensagem que, para mim, não tem polêmica nenhuma, mas para muitos é polêmica e é muito discutida. E como eu fiz aqui na última mensagem, quando eu falei a respeito do arrebatamento, eu vou estar deixando aqui o cardzinho, você pode estar acessando, mas se eu esquecer de deixar, você pode pesquisar aí nos vídeos que eu já postei, tá lá por título, lá acerca do arrebatamento. Eu expliquei um pouquinho como isso vai acontecer e o que antecede o arrebatamento. E agora eu quero compartilhar com você, meu querido e amado irmão, ouvinte, telespectador, que me acompanha, você que, como é que eu posso dizer, não concorda com dízimo e oferta. Eu vou te explicar por quê e para que serve o dízimo e as ofertas. Você que fala que Jesus aboliu o dízimo e a oferta, quero te mostrar dentro da palavra que Jesus não aboliu o dízimo. Bom, nós vamos analisar isso aqui e eu quero tomar por base o texto que está em Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Nos fala o seguinte, perdão, irmãos, a partir do versículo de número 8. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a seguir, nos fala o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vamos ler agora o versículo de número 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Agora vamos ver o 10. Observe bem o versículo 10, meus irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal
que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. Queridos, eu quero primeiro aqui falar um pouco a respeito deste livro, né, deste homem de Deus que foi o autor desse livro, Malaquias, que leva o seu nome. É um livro que tem algumas perguntas do povo ao profeta, e na época o profeta representava Deus na terra. E hoje quem representa Deus na terra é a igreja. Nós somos a representatividade legal de Deus aqui na terra. Lembra, você que me acompanha, que eu falei que nós somos embaixadores de Cristo. Nós defendemos a causa de Cristo aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então, dito isto, eu quero dizer para os irmãos, primeiro vamos começar por quem diz que Jesus aboliu a lei e que Jesus também aboliu o Antigo Testamento. Nós vamos observar dentro da palavra de Deus, quando nós ouvimos falar de dízimo dentro da palavra de Deus, é lá no livro de Gênesis, quando Abraão entrega os dízimos para Melquisedeque, em gratidão a Deus. Lembra que eu falei, você que não concorda e fala, você que não concorda com o dízimo. A primeira coisa do dízimo é gratidão a Deus, de tudo aquilo que Ele tem nos dado, de toda a renda que vem em nossa mão, nós devolvemos o dízimo a Deus, que é 10%. Lá no livro dos Gênesis, teve Abraão, Isaac, Jacó fez um voto com Deus. E se Deus fosse com ele, ele tiraria todos os dízimos e as ofertas. Nós vamos observar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foram homens prósperos, homens de Deus. Outra coisa, meus queridos e amados irmãos, que eu quero dizer para os irmãos nesta oportunidade, nós vamos tratar de algo mais sério aqui nesta oportunidade, mas primeiro eu quero dizer para você que os dízimos e as ofertas também é para manter o prédio, o templo. João, mas templo somos nós. Por isso que eu falei primeiro a palavra prédio. A casa do Senhor, a igreja, o templo, aonde é feito de tijolo, de concreto. E há manutenções nesse prédio. É necessário pagar água, é necessário pagar energia. Se o templo for alugado, é necessário pagar o aluguel. É necessário fazer a manutenção diária, às vezes todo mês tem alguma coisa para fazer. Eu falo isso porque eu sei, eu tenho propriedade para falar isso, porque todo mês nós temos a nossa reunião de obreiros, e eu sei o que gasta, o que não gasta, quais são as saídas das igrejas, da igreja, melhor dizendo, da igreja que eu congrego, que eu sou membro, porque eu faço parte do corpo de obreiros, participo das reuniões de obreiros, onde tem um relatório de entrada e de saída. O que é relatório de entrada e saída? Relatório de saída é o que gasta. Então, outra coisa que eu quero chamar bastante a atenção de quem me acompanha, cuidado, meu querido, na hora de entrar na igreja, a forma com que você senta, com que você trata a cadeira, o jeito que você deixa o banheiro, porque tudo aquilo é sagrado. Aquilo é mantido com dízimo e oferta do povo. Às vezes tem pessoas que é humilde e fiel a Deus, humilde que eu digo no sentido de pobreza, né, que vive de um salário mínimo. Pegar, por exemplo, não estou puxando aqui a brasa para assar o meu peixe, não. Até mesmo porque eu não sou muito fã de peixe assado, eu gosto mais de carne de gado, de vaca, essas coisas assim. Puxar a brasa para assar minha picanha, eu que sou assalariado, recebo só um salário mínimo, pegando por exemplo, tenho o meu dízimo lá, chega alguém, senta de qualquer jeito, quebra a cadeira e acaba que começa a destruir o templo, a igreja. Querido, isso é sagrado. Isso é santificado por Deus, porque sai do bolso de um fiel a Deus. Na verdade, não sai do bolso de um fiel a Deus. Sai das mãos de Deus, porque o dízimo é de Deus. Nós observamos aqui que quem não dizima e não oferta é ladrão. Deus faz a pergunta. Deus responde, melhor dizendo. O povo faz a pergunta quando o profeta fala: você está roubando a Deus. E o povo pergunta: em que nós estamos roubando a Deus?
E Deus usa o profeta para responder nos dízimos e nas ofertas. E eu quero ir mais além, porque quem fala isso não é eu, é a palavra. Lá na frente, no Novo Testamento, a Bíblia fala que ladrão não entra no reino de Deus. Olha o quanto isso é sério. Dízimo não é brincadeira. Dízimo não foi abolido. Porque nós vamos observar, daqui a pouco eu quero pegar uma referência, quando o Senhor Jesus censura os escribas e fariseus, lá no capítulo 23 de Mateus, se eu não estiver enganado, no versículo de número 23. Outra coisa, meus queridos irmãos, quando nós fechamos a mão, que não damos a Deus o que é de Deus, porque dízimo não é nosso, é como se nós estivéssemos, vamos receber, por exemplo, vamos receber, eu tenho que pagar aluguel, água, energia, supermercado e devolver o dízimo, porque o dízimo não é meu. Não que Deus precise de dinheiro, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas a casa dele precisa, o templo precisa. Não vai descer um anjo lá do céu para fazer a manutenção do templo, não. E isso, quando nós devolvemos o dízimo e as ofertas para Deus, é um ato de fidelidade, de gratidão a Deus que nós temos. E tem muita gente ensinando que não precisa devolver mais dízimo. Isso é mentira. E é uma mentira do cão, do capeta. Quem prega isso está pregando heresia. E é ingrato a Deus também. Ah, Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de oferta. Deus não precisa, mas o templo precisa. O templo precisa de manutenção. Precisa pagar água, energia. Precisa pagar alguma coisa que estragou. Precisa comprar microfone. Precisa manter o templo para que o fiel se sinta bem acomodado. Por que os filhos das trevas têm o templo deles muito bom, acomoda lá os filhos deles muito bem, e nós que servimos a Deus temos que ficar de qualquer jeito dentro da igreja? Me explica isso, você que prega contra dízimo e oferta. Não, meu querido, não é assim. Não é assim, nós temos que seguir a palavra de Deus. E o Antigo Testamento não foi abolido por Jesus, e muito menos por Paulo, porque Paulo, de modo nenhum, na sua carta romana e a sua carta aos Gálatas, ele anula o Antigo Testamento, não. Jesus, mais do que ninguém, ele cumpriu o Antigo Testamento. Ele foi muito mais além, nos ensinou, melhor dizendo, e muito mais além no Antigo Testamento, do que muitos pregam por aí falando que ele aboliu, que não existe mais Antigo Testamento. Existe sim Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, melhor dizendo, o Novo Testamento é cumprimento do Antigo. E como é que como é que uma coisa vai se cumprir se a outra coisa não complementa? Nós vamos observar a palavra, o Senhor Jesus dizer que a Escritura não pode ser anulada. Então, tenhamos cuidado na hora de analisarmos isso. Você que é contra dízimo, você que não dizima, observe isso aqui. A palavra dizendo aqui, ó, no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. É Deus dizendo para o povo, Deus usando a boca do profeta para dizer para o povo. Vou repetir para você, meu querido irmão. Com maldição sois amaldiçoados, vírgula, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quantas pessoas estão pobres, primeiramente espiritualmente, porque não está entregando o que é de Deus? Não está devolvendo o que é de Deus. E outra coisa que eu quero explicar para você, dízimo, ele não é pagado. A gente não paga dízimo, a gente devolve dízimo. A gente devolve 10% daquilo que Deus nos entrega, de toda a renda que Deus nos entrega. Não é pagado. Tem que pagar. Dízimo não é pagado, não. Dízimo é devolvido. A gente devolve para Deus. Porque é Deus quem abre a porta de emprego. É Deus quem usa as pessoas para ofertar em nossas vidas. É Deus quem nos sustenta. E em forma de gratidão nós devolvemos 10%. Para que o templo onde nós vamos todos os dias, eu particularmente, eu creio que é só dia de segunda e sábado, que não tem culto no ministério, mas dia de segunda tem oração no monte, e dia de sábado nós temos curso de teologia, onde eu também, pela misericórdia de Deus, estou cursando. E no domingo de manhã tem escola bíblica e tem também domingo à noite culto da família. Queridos, então nós temos que observar isso aqui. Por que a nossa vida não anda? Por que está travado? Muita gente pergunta. É porque não está
dizimando, não está ofertando. Ah, mas se eu dizimar... Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Ah, mas se eu dizimar, o pastor vai pegar meu dízimo e vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até a página 2. A nossa... Eu vou falar aqui, para quem é fiel. A nossa obrigação, como fiel a Deus e de gratidão a Deus, é devolver. Daí por diante, é Deus e quem vai receber. É Deus e quem vai receber, porque Deus vai tratar, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12 fala que cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Então não precisa da gente preocupar com o que, né, o pastor vai fazer, não. Até mesmo porque tem infelizmente tem. O pastor diz assim, mas nem todos são. Não vamos generalizar aqui, né? Não estou generalizando, estou aqui exemplificando para quem inventa desculpa de que não quer dizimar, mas se eu dizimar, meu pastor vai pegar meu dízimo e vai fazer isso. É o seu pastor e Deus. É o pastor e Deus. Amém? Vamos ver outra coisa aqui acerca do dízimo. Lá no Novo Testamento, Mateus 23, versículo 23 em diante. Vamos observar aqui. Estou procurando aqui na minha Bíblia, irmãos. Na Mateus 23. Não tem nada editado aqui. É como se fosse tudo ao vivo. Mateus 23. Vamos ver, a vista vai ajudar. 23:11. 23:19. 23:21. 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Amém. Olha o que o Senhor Jesus continua dizendo. O juízo, a misericórdia e a fé, o mais importante da lei. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir. Observe isso, é Jesus dizendo, não é um homem não. E não omitir o que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus não estavam exercendo aqui o juízo, a misericórdia e a fé. Mas para ele estava dando dízimo do endro, do cominho e da hortelã, para ele estava perfeito. Mas é outra coisa que nos chama a atenção. Fidelidade a Deus não é só dízimo e oferta, não. Nós observamos aqui. Tem muita gente que fala, mas eu sou fiel a Deus porque eu dizimo. Fidelidade não é só dízimo e oferta. Tem o outro lado da moeda também. Tem muita gente que pensa, eu sou dizimista, ofertante, estou em paz com Deus, estou tranquilo. Fidelidade a Deus não é só isso. Não é só isso. A Bíblia fala que o juízo, lá em Tiago, não me lembro agora o capítulo e o versículo, o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. Né? E outra coisa que nós observamos lá na palavra, lá em Malaquias, que a única forma que Deus permite fazer prova dele é devolvendo dízimo e oferta. Não adianta querer orar, fazer prova com Deus, se não é dizimista. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que fala. E eu tenho respaldo dela para falar. Por isso que eu estou falando ousadamente com você que me acompanha. Não, eu vou repetir, não adianta orar para fazer prova com Deus se não é fiel no dízimo e na oferta. E outra coisa também, mudando aqui, falando de outra coisa. Não é o caso da igreja que eu sou membro, porque a minha igreja é humilde, a gente às vezes passa até por perreio, né? Perreio que eu falo, às vezes a gente passa até apertado. Por isso que eu falo que o dízimo é para manter o templo. Primeira coisa é para manter a casa de Deus, para que nós tenhamos liberdade de ir cultuar a Deus, para que não falte energia, porque nós cultuamos à noite, para a gente falar no microfone, quem for ser um instrumento usado por Deus, para a pessoa ir lá beber a água geladinha do bebedouro nesse tempo calor, né? Porque quando bebe água geladinha gasta energia e gasta água também. E como o templo é grande, gasta produto de limpeza para limpar, para deixar bem bonitinho, porque a casa de Deus tem que ser bem cuidada. Assim como a gente cuida da nossa casa, a gente também tem que ter cuidado da casa de Deus. E isso está escrito dentro da Bíblia. Guarde os vossos pés quando entrarem na casa do Senhor. E isso é gratidão a Deus. Falar, eu vou devolver o dízimo, primeiro, sendo fiel e grato a Deus, porque Ele me deu para me suprir as minhas necessidades e cobrir as minhas despesas da minha casa,
Agora eu quero devolver os 10% para Deus usar o pastor presidente da igreja para suprir as necessidades do templo. Porque como eu vou cultuar a Deus se eu não tiver cadeira para sentar? Como eu vou cultuar a Deus se eu não tenho um banheiro bem organizadinho, se eu precisar usar? Né, meus irmãos? E recapitulando aqui para a gente finalizar, porque senão fica muito longo. Repito, não adianta fazer prova com Deus se nós não devolvermos. Eu vou falar nós, porque a palavra corta para o meu lado também. Se nós não devolvermos os dízimos e as ofertas, não formos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, meus irmãos, não adianta a gente fazer prova com Deus. Deus não vai responder. Como eu disse aqui, a espada, a faca, ela corta para os dois lados. Se nós fazermos tudo, e não dizimar, não estamos certos com Deus. Vamos para o outro lado. Se nós dizimarmos e deixarmos de fazer as outras coisas, não estamos certos com Deus. Isso é uma junção. Eu vou ler de novo aqui Mateus 23, 23, aqui, ó. Cadê? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Tem que fazer as duas. Não adianta só entregar o dízimo e achar que está tudo certo, que é fiel a Deus. Fidelidade não é só... Vou repetir, estou igual papagaio aqui repetindo. Fidelidade não é só devolver dízimo e oferta. E fidelidade não é só a gente fazer justiça, a misericórdia e fé. Amém, meus irmãos? Observe isso aqui, que me chama a atenção. Nós vemos na palavra que quem não devolve dízimo é amaldiçoado. Quem não devolve dízimo é ladrão, porque Deus fala na palavra dele que quem não devolve o dízimo está roubando a Deus, e quem rouba, né, é ladrão. E a nossa vida não anda, vida espiritual, conjugal, financeira, não vai para frente. Você que está me acompanhando, que é cristão, que não sabe dessas coisas, ou sabe e tem a mão fechada, peça a Deus para te libertar, para abrir essa mão, largar de ser mão de paca, mão de vaca. Né? Não é ser mão aberta, mas fazer o certo, ser moderado, não pesar, a sua balança não pesar para mais nem para menos. Amém, meus irmãos? Que fique essa mensagem de reflexão para nós, para que nós possamos, né, tomar cuidado com o que nós vamos fazer. E para concluir aqui a mensagem, quando os escribas e fariseus vão tentar Jesus novamente acerca disso, Jesus fala o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá para o homem o que é do homem, mas a Deus o que é de Deus. Né? E nós vamos... lembrei agora outra coisa. Mas, só rapidinho para concluir, não os membros, cuidado, não, o dízimo é para manutenção do templo. Nós lemos aqui, vou falar, o vídeo está com 23 minutos e meio, mas eu vou falar. O dízimo e a oferta é para manutenção do templo, não é para pagar pregador nem cantor. Amém? Somente até aqui. Em uma outra oportunidade eu quero trazer uma mensagem acerca dessa questão de quem cobra para pregar. Isso não é bíblico, não é certo. Né? Em uma outra oportunidade, eu creio que no próximo vídeo a gente trata disso. Bem, meus irmãos, vamos estar orando neste momento para que Deus venha estar nos abençoando. Quando você vê olhando para baixo, fazendo a leitura, é porque eu estou lendo a Bíblia está no meu colo. Amém? Então vamos estar orando neste momento para que Deus venha estar nos abençoando, abrir, né, o nosso coração para que nós, que somos dizimistas, como eu, não venhamos deixar de ser dizimista. E você que não é dizimista, ore para Deus abrir seu coração, para Deus gerar desejo de fidelidade e de gratidão, para que o seu dízimo venha ajudar a manter o templo. Talvez o seu dízimo está aí faltando,
deixando a igreja com saldo negativo por falta do seu dízimo. E também, isso aí tem que ser uma outra oportunidade, o pastor ele merece o salário, né? E isso é bíblico, né? Então, em uma outra oportunidade nós vamos trazer essas duas mensagens, né? Duas em uma, quem cobra para pregar e salário do pastor, porque a Bíblia fala que todo obreiro é digno do seu trabalho. Todo pastor, que ele é pastor mesmo, de verdade, que ele está à disposição das ovelhas, dos membros da sua igreja, que está cuidando das coisas da igreja, do templo, é digno sim do salário dele. E isso quem paga somos nós, né, membros. É um dos mantimentos que tem na casa do Senhor, manter o sacerdote, que é o pastor da igreja, que vela pelas nossas almas, que ora por nós de madrugada, que a hora que a gente precisar está à disposição. Amém? Vou encerrar por aqui, para não ficar muito longo, né? Já ficou uma mensagem muito longa, tem muita gente que não tem paciência para ver o vídeo todo. Então vamos estar orando neste momento, aproveitar essa oportunidade de orar. Bendito Deus, eterno Pai, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, Deus amado. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, a qual o Senhor me concedeu de trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor Deus, as nossas vidas que ofertamos e entregamos o que é do Senhor, Pai. Abra, Senhor Deus, os céus para nós, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, a nossa despensa, o nosso lar, meu Pai. A nossa vida espiritual, conjugal, financeira, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nenhum mal venha chegar à nossa tenda, Senhor Deus. Pai, se porventura essa pessoa que me ouviu, Pai querido, e deseja, Pai querido, retornar a dizimar ou começar a dizimar, Senhor Deus, abençoa essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreende o devorador, meu Pai, na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Que todo mal venha a ser queimado e repreendido, tanto na vida espiritual, conjugal, financeira, material, Senhor Deus. Que eu possa visitar o lar de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, guarda e protege livre de todo mal, que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E amém. Amém, meus irmãos? Então é isso. Fica essa mensagem para nós aí de reflexão, né? Você que não é inscrito no canal, chegou por agora, repito, peço, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação na opção todos. Quando eu entrar aqui com alguma mensagem, alguma reflexão da parte de Deus, você será notificado pelo YouTube. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, deixe o seu joinha, né? Compartilhe no story do Instagram, Facebook, status do WhatsApp, nos seus grupos de igreja do WhatsApp, tá bom? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.